Boa noite. Começamos hoje, terça-feira, 4 de abril de 2023. Né? Nossa live de hoje, novamente, para a turma da Universidade Leonardo da Vinci, no Paraguai. Vou dar um minutinho para vocês pegarem o papel e a caneta de vocês, para a gente poder começar a nossa conversa. Hoje vamos falar sobre diferenças culturais, tá bom? Um minutinho e a gente já começa. Dá tempo de você pegar a tua aguinha aí, dá tempo de você se preparar, para a gente poder conversar. Preparados? Espero que todos vocês estejam preparados. Cada vez que a gente conversa sobre nós mesmos, precisa de compreensão, tá bom? Então hoje a nossa live se chama Como la diferencia cultural despierta mi repugnancia ou mis prejuízos, né? Ou seja, como as diferenças culturais despertam a minha repugnância, né? Ou literalmente se iniciam os meus preconceitos. Vamos lá. Comecemos. Inicialmente, a gente precisa conceituar o nosso aspecto cultural. Tá? Todas as culturas são construídas por uma série de aspectos. Tá? Aspectos linguísticos, tá? Aspectos tanto linguísticos, quando a gente diz tanto de linguagem escrita quanto de linguagem falada. Toda cultura, né, basicamente tem os seus aspectos linguísticos. Infelizmente, ainda nem todas as culturas do mundo possuem o seu aspecto escrito, né, mas a grande maioria delas sim. Tá? E mais todos os aspectos de herança cultural que fazem parte das determinadas culturas. Então, cultura não é um aspecto muito simples. Por quê? Porque ela vai envolver comportamentos, ela vai envolver crenças, ela vai ser desenvolvida baseado em hábitos de sociedades. Tá? Então, assim como nós, dentro da nossa individualidade, somos todos, absolutamente todos, pessoas diferentes. Tá? Dentro do aspecto cultural vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá bom? Certo? Ou seja, dentro dos aspectos culturais, as manifestações de cada povo, ainda que as línguas sejam semelhantes, ainda que as regiões sejam próximas, as manifestações vão acontecer de maneira diferente. A gente chama isso de particular. Né? Cada cultura vai ter as suas particularidades. Mas para que eu possa entender a minha própria cultura, eu preciso conhecer a minha própria cultura. Tá? O que é um grande erro ou um grande problema da grande maioria das pessoas. Tá? Então eu vou começar pelo Brasil. Tá bom? Como é a cultura brasileira? Existe uma única cultura dentro do Brasil? A gente pode dizer isso? A gente pode dizer que porque a gente foi colonizado pelos portugueses, que a gente tem uma única cultura dentro do Brasil? Simplesmente porque nós fomos colonizados? Ou um outro questionamento para você pensar antes de eu começar a explicar isso para você. Né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles descreveram os selvagens, né, tá, do Brasil. Tá? Ou seja, o povo que já morava aqui, o povo que já habitava essa terra. Esse povo que já habitava essa terra não tinha já a sua própria cultura? É aí que começa o nosso enorme erro, tá bom? Tá? O nosso enorme erro. Porque nós nos acostumamos
a julgar. Julgar como? Julgar dentro de um universo que a gente concebe individualmente ou como sociedade como certo, tá bom? Quando eu fui para a escola, a gente comemorava o famoso Dia do Índio, tá bom? E a gente tratava os povos ancestrais oriundos desta terra como indígenas, povos indígenas. Por povos indígenas, né, a gente era instruído a entender os povos indígenas como povos completamente sem cultura, tá? Com algumas tradições, sim, com a sua maneira de construir a sociedade, mas para nós, né, quando a gente ensinava, quando a gente aprendia isso na escola, a gente tinha o costume de pensar nesses povos como povos totalmente desprovidos de qualquer traço cultural, tá? Apegados a tradições que a gente classificava como erradas, como selvagens, tá? Como pouco evoluídas. Você não imagina que isso aconteceu única e exclusivamente aqui na América do Sul, ou que isso tenha acontecido exclusivamente na África, por exemplo, ou que tenha acontecido assim na Oceania, tá? Não. As nações que são os berços da nossa civilização moderna, tá? E da civilização antiga, essas nações também classificavam os povos que não faziam parte das suas culturas, que estavam além das suas fronteiras, como povos bárbaros. E dentro da classificação ou dentro da compreensão desses povos antigos, eles também eram selvagens, eles também não tinham cultura. Tá? Uma coisa que, graças a Deus, com a evolução da história, com a evolução do nosso conhecimento em várias áreas da ciência, a gente consegue entender que não é assim de maneira alguma. Tá? Todos os povos têm a sua cultura peculiar, a sua cultura particular. Não é porque eles são mais ou menos antigos que eles não têm a sua cultura, que eles não desenvolveram os seus aspectos culturais, que eles não desenvolveram a sua teologia, né? A sua cosmogonia, a sua visão da construção do universo, das leis que regem o universo. Tá? Eles desenvolveram o seu panteão de deuses. Todas as civilizações fizeram isso. Tá? Não é uma exclusividade dos povos colonizados pelos europeus ou não. O que aconteceu no decorrer da história foram aculturações, tá? Ou seja, quando eu conquistei, quando conquistamos determinados povos, eu proíbo os costumes desses povos e passo a impor a minha cultura. Tá? Essa é a regra, tá bom? Os gregos fizeram isso, os romanos nem tanto, tá bom? Por isso que o Império Romano foi um império muito maior, muito mais forte do que foi o Império Grego, tá? Por quê? Porque os romanos, a partir do momento que eles começaram a expandir os seus territórios, tá? Eles literalmente colocavam os povos subjugados, mas começavam a tratar esses povos de uma certa maneira como aliados, tá? Para que eles pudessem, aqueles que tivessem condição de se aliar e combater junto com os romanos, a eles eram permitidos a homenagem aos seus próprios deuses, a manutenção dos seus aspectos culturais com respeito às suas crenças religiosas. Tá? Certo? Então a expansão do Império Romano foi respeitando, ela foi aglomerando uma série de aspectos culturais de outros povos. Tá? Da mesma maneira como ela aglomerou aspectos arquitetônicos, o panteão de deuses dos gregos simplesmente manteve as mesmas funções, dos deuses e basicamente trocou os seus nomes. Tá? Ou seja,
se apropriou da cultura de um outro povo, tá? E impôs a esses povos uma mescla, né, daquilo que eles entendiam como seria uma base de sustentação para a convivência entre o povo romano, natural do Império Romano, e os povos colonizados. Tá? E continuou tratando todos os povos que estavam além das suas fronteiras conquistadas, como povos bárbaros. Tá bom? Tá? Mas isso foi só assim? Não. Se você conhecer um pouquinho da história do Japão, da história da China, tá? A China e o Japão foram brigando por se conquistar durante séculos, tá? Em incursões que incluíram a Coreia, tá? Então, esses povos foram de natureza conquistadora e, ao mesmo tempo, de natureza aculturadora, tá bom? Só que, quando a gente pensa nisso, né, você precisa começar a entender que as culturas, elas são regionais no mundo todo. E é isso que fica difícil de entender. Tá? A gente fala da cultura de um determinado povo, mas a gente leva em consideração alguns aspectos dessa cultura. Tá? Vamos tomar por base, por exemplo, o Brasil. Tá? O Brasil tem a região sul, a região sudeste, a região centro-oeste, a região norte, a região nordeste. Tá? Se você sair um pouquinho, né, eu sou natural de São Paulo, capital, se você sair um pouquinho para o interior, vários aspectos culturais já mudam. Tá bom? Vestimenta muda, compromisso ou frequência religiosa muda, costume religioso muda, hábitos linguísticos mudam, tá? Estou falando de um estado, um único estado brasileiro, onde você anda aí 100, 200, 300 quilômetros, você tem grandes modificações. Se a gente for de uma região para outra, da região sudeste para a região sul, são hábitos linguísticos completamente diferentes, crenças completamente diferentes, preconceitos completamente diferentes. Tá? Por que eu estou colocando preconceitos nisso? Porque, literalmente, quando você entra no aspecto cultural, tá? A gente, enquanto ser humano, se dá o direito, né, de julgar a cultura dos outros. A gente se dá esse direito. Tá? Os nossos povos, a nossa herança, né, de construção da nossa civilização, do nosso país, da nossa nação, nos deu esse direito. Por quê? Porque nós somos descendentes de povos que literalmente escravizaram outros povos e obrigaram esses outros povos a abrir mão das suas culturas ancestrais e assumir aspectos culturais que eles acreditavam que fossem os melhores. Tá? Só que aquilo que eu acredito que é melhor para um povo que já tem cultura é privação de liberdade. Tá? Mas nós nos damos esse direito de julgar. Mas eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão um pouquinho diferente. A primeira reflexão é o quanto você conhece da sua própria cultura. Essa é uma pergunta bem bacana para a gente fazer. Né? Porque eu tenho acompanhado muitos adolescentes que não conhecem a história do Brasil. Tá? Muitos, não são poucos. Tá? São muitos. Tá? Porque a gente era cobrado de uma outra maneira antigamente e hoje o ensino está se diversificando, está falando mais de atualidades, né? Mas em contrapartida está privando, ou está omitindo do estudante o conhecimento do seu próprio povo e da sua própria história. Tá? Então, para eu poder julgar um outro povo, primeiro eu preciso ter conhecimento da minha própria história e da minha própria cultura. Eu preciso entender os aspectos que formaram a minha cultura.
Tá? Por que que a predominância do Brasil durante tanto tempo foi católica? Tá? Porque nós fomos descobertos com base em incursões baseadas em nações, países recém-formados ou recém-reunidos, unificados na Europa, que professavam a fé católica, que fizeram parte do movimento das cruzadas, fizeram parte dos movimentos contra os hebreus, contra os muçulmanos que estavam na Europa, certo? E nós fomos colonizados por estes povos. Tá? E nas naus que vieram com os colonizadores, ou com os descobridores a princípio, sempre vinham padres, para que justamente pudessem fazer essa chamada expansão da fé cristã pelo mundo, que foi uma das motivações dos descobrimentos. Também expandir as rotas comerciais, por um lado, mas expandir a fé cristã também. Colonizar dentro dos padrões cristãos, certo? Professados na época. Tá? E aí você começa a ter esse choque cultural. Tá? Então vamos pensar o seguinte. Tá? Eu vou dizer que eu sou cristão, tá bom? Cristãos são aqueles que professam a fé construída ou ensinada por Jesus Cristo, tá bom? Dependendo de que designação religiosa você é cristã, você tem um hábito, você tem uma maneira de fazer o seu culto, você tem uma maneira de ler a Bíblia, você tem uma maneira de fazer a sua consagração dentro da sua igreja. Os católicos têm um jeito, os protestantes têm outro, os batistas têm outro, testemunhas de Jeová têm outro, e assim nós vamos, tá bom? Mas, se você for um pouquinho para trás e ler um pouquinho do livro, você vai descobrir que Jesus é filho de Deus, Deus único, tá? Não estou falando de religião aqui, estou colocando para você aspectos culturais, tá? Jesus, filho de Deus único. Os muçulmanos são filhos de Alá, que criou o mesmo povo, Deus único. Opa! Os hebreus são filhos do Deus único. E nós, por consequência, somos derivados dos povos hebreus. Nossa! Por que a gente não fala a mesma língua? Por que a gente não tem a mesma visão religiosa? Por que nós não temos os mesmos costumes religiosos? Porque nós fomos povos que foram se diversificando com o passar do tempo, e cada um desses povos trouxe para si a sua visão, visão geral, partindo de cosmogonia, criação do universo. Tá? Depois visão ideológico-religiosa, cada povo estabeleceu a sua visão religiosa, sua visão de quem ou de quem são os deuses que regem o seu povo, aquela sua visão, aquela sua sociedade. Então, os povos foram construídos dentro de aspectos culturais que foram se desagregando e adquirindo outras visões, outras vertentes, outras maneiras de apreciar ou de entender as mesmas coisas. Isso gerou para nós costumes diferentes. Tá? E esses costumes diferentes foram associados, infelizmente, com o passar dos tempos, foram associados a cor de pele, raça, tá? Continente de origem. Isso foi gerando insegurança em todos os povos. Por quê? Porque a partir do momento que eu me deparo com uma cultura que é diferente da minha, um idioma que é diferente do meu, hábitos, pessoas que têm aparência diferente da minha, cor de pele diferente da minha,
Isso gerou no decorrer da história, isso é histórico, isso não é impressão, isso é histórico. Isso gerou, no decorrer da história, certo? Uma série de preconceitos. Preconceitos que foram sendo passados adiante como uma forma natural, de repelir esses povos. Tá bom? Uma das formas mais utilizadas na história e uma das mais antigas dela é crença. Tá bom? Crença onde? Crença em um Deus ou em um panteão de Deus. Quem acredita naquilo que eu acredito, ótimo. Fica aí, vai ser seguidor, vai ser bem tratado. Quem acredita em algo diferente daquilo que eu acredito é impuro. Quem acredita, quem tem uma visão de deuses diferentes da minha é indigno, é impuro. Tá? E aí nós fomos travando as nossas guerras no decorrer da história e fomos colocando a culpa nos nossos deuses. Por quê? Porque nós passamos a nos matar enquanto civilização em nome de Deus. Tá? Então, os hebreus defendendo o seu Deus, tá bom? Que deveria ser o mesmo, já que Deus é único. Alá, os muçulmanos defendendo o seu Deus, que é um Deus único, pai das 3 maiores religiões do mundo, tá bom? Certo? Dentro da visão da construção da cosmogonia, dessas religiões, é o mesmo Deus que criou árabes, hebreus e, por consequência, cristãos. Tá? Mas, até hoje, baseado nessa visão, continuamos não nos aceitando culturalmente, tá? E continuamos nos matando pelo mundo. Literalmente matando em nome da fé. Tá? Então a gente mata preservando a nossa cultura religiosa. Tá bom? Outro aspecto, aculturação. Tá? Ou soma, reidentificação, vamos colocar assim. Tá? Quando eu falo de aculturação, eu digo para você assim, eu vou pegar tudo aquilo que você acredita e vou jogar fora. E vou obrigar você a acreditar naquilo que eu acredito, da maneira como eu acredito. Isso é aculturação. Aconteceu? Aconteceu. Tá? Se a gente vai olhando só dentro da América Latina, a grande maioria dos povos ficou proibida de falar as suas línguas naturais, as suas línguas maternas, tá? Para aprender a falar o espanhol. Isso foi uma imposição. No Brasil aconteceu a mesma coisa com o português, obviamente. Tá? Mas os povos foram obrigados. Aí está lá, porque muitas pessoas têm a crença que Jesus era branco, se ele vivia em uma região onde as pessoas eram de pele mais escura e pegavam muito sol. Tá? Essa é uma das grandes ignorâncias. Eu idealizo, tá? Aí que está. A ignorância cultural, e a visão europeia construíram um Jesus branquinho de olho azul. É uma verdade o que você está colocando, Lucas. Tá? Literalmente essa é a ideia. Eu montar a minha estrutura e adequar o céu à minha visão. Então, dentro da minha visão europeia, eu não posso assumir um Jesus que está muito mais para o negro, certo? Está muito mais para um sarraceno, uma pessoa que tem uma pele mais acinzentada, do que um branco. Então eu quero que meu Jesus seja branco. Tá? Essa é uma crença típica de aculturação. Adequação daquilo que eu acredito, que eu peguei de uma outra cultura, e como não tem foto, como não tem registro, eu vou botar a minha identidade. Tá? E na hora que eu coloco a minha identidade, eu começo a pregar que isso é o certo, é o certo, é o certo. Tá? Como a gente diz em filosofia, uma mentira contada várias vezes, durante muito tempo, acaba se transformando numa verdade. Isso chama aculturação. Tá? Aí eu vou fazer dentro dessa tua colocação, Luquinhas, uma outra colocação muito simples.
Da cidade de onde eu venho, da cidade de São Paulo, existem as ruas de comércio, tá? As ruas mais antigas, que ficavam próximas, ainda ficam próximas da 25 de março, Barão de Duprá, né? Que eram regiões tipicamente de comerciantes árabes, muçulmanos e de judeus, tá? E, por incrível que pareça, você vai para a escola, né? Você vai aprendendo que árabes e judeus não sentam na mesma mesa, que eles não se conversam, né? Que eles se odeiam, se repelem, tá? Certo? Mas, ao mesmo tempo, eu cresci vendo árabes e judeus se cumprimentando, lendo o jornal juntos, dentro do mesmo café, almoçando juntos, e as famílias crescendo juntos, porque eles eram vizinhos de rua e de loja e de bairro. Não existia essa imposição deles se agredirem, deles se odiavam, porque eles estavam no Brasil. Tá? E eles não eram fiscalizados no Brasil, não existia a polícia religiosa como existe no Oriente. Tá? Eles podiam manifestar a sua fé, né, certo? Podiam visitar a mesquita, podiam visitar a sinagoga, mas eles não tinham a obrigação de se repelir, de se odiar e de não se falarem ou de não se entenderem. Não, eles trocavam, eles eram comerciantes. Tá? Eles trocavam gentilezas, certo? Aceitavam as festividades que o Ocidente tem, Natal, Páscoa, né? Que não são comemorados da mesma maneira, certo? E literalmente se respeitavam, se inseriram na cultura dos outros sem abandonar suas próprias culturas. Que esse é o aspecto essencial da boa convivência, né? Quando eu tenho a minha própria cultura, tenho a minha própria visão de mundo, certo? Mas a diferença cultural não me ofende. A diferença cultural não me afasta. Essa é uma das melhores coisas que acontecem, tá? E hoje a gente não tem mais desculpa, tá? Até no meu tempo, há 30, 40 anos atrás, a gente tinha muita desculpa. Por quê? Você não tinha. Quem não realmente não fosse adepto de leitura, né? Que tivesse interesse em conhecer outras culturas, não tinha como. Tá? Você não tinha a divulgação que você tem hoje. Hoje você está a 2 cliques de conhecer qualquer cultura do mundo. Hoje você está a 2 cliques de entender, de buscar o aspecto histórico e remontar a estrutura dessa cultura para você entender comportamentos, para você entender a construção de comunidades, para você entender por que existem determinados hábitos, certo? Que eu posso ou não concordar com esses hábitos, mas isso não me dá o direito de repelir essas culturas, não me dá o direito de criar repugnância em relação a essas condutas. Por quê? Porque eu não vivo essas culturas, tá bom? Da mesma maneira como muitos de nós que se manifestam, tá? Certo? Não conhecem as próprias culturas que eles alegam ser filiados, tá bom? Certo? Se você for conversar com cristãos católicos, a maioria dos cristãos católicos é católico por descendência, tá bom? As famílias foram sendo católicas e eu não sou ligado à religião, digo que eu sou católico não praticante. Por exemplo, o católico não praticante é uma coisa que não existe. Por quê? Porque o catolicismo é uma prática, tá? Judeu, eu sou judeu não praticante. Não existe, tá? Eu não posso dizer que eu sou judeu, né? E judeu é uma religião, não é uma raça, certo? Não posso dizer que eu sou judeu se eu não tenho observância de todos os preceitos que fazem parte da fé judaica, né? Eu não posso chegar na sexta-feira, no final da tarde, e estar lá dentro do meu escritório, né? Porque eu sou capitalista e preciso ganhar dinheiro. Não, a minha sexta-feira, né? Do final da tarde até o sábado, no final da tarde, é meu dia de oração. É onde eu tenho que estar reunido com a minha família, tenho que estar reunido na minha sinagoga, né? Congregando, processando a minha fé. Tá?
Eu não posso me dizer muçulmano se eu não observo as práticas muçulmanas. Tá? Se eu não faço todas as minhas orações durante o meu dia, certo? Se eu não como determinados tipos de alimento, não posso tomar determinadas bebidas alcoólicas, porque faz parte da estrutura da minha fé. Consequentemente, faz parte da minha cultura. Tá? E por que eu coloco isso para vocês? Porque no Brasil, por exemplo, nós temos o hábito de ridicularizar, né, a maneira como as pessoas das outras regiões do Brasil falam. A gente tem o hábito de diminuir a capacidade dessas pessoas simplesmente porque elas são de uma outra região do país, que a gente considera, né, como gente preguiçosa, gente sem instrução, né, gente que quer passar o dia inteiro deitado na rede. Esses traços, né, de impressão que foram formados ao longo do tempo, né, nós dizemos que são aspectos culturais e nós não temos esse conhecimento. E quando a gente não tem esse conhecimento, nós tendemos naturalmente a depreciar, a tratar mal, a subjugar essas outras culturas, simplesmente porque elas são diferentes das nossas. Tá? E aí vem o outro aspecto. Tá? Na construção da cultura, a gente precisa entender verdadeiramente o que é segregado, separado e o que é adaptado. Tá bom? Então eu vou dar para vocês algumas visões bem simples. Tá bom? Certo. Por que é que existe o costume de se desprezar ou de se menosprezar o povo do Nordeste? Mas eles podem servir como trabalhadores, como mão de obra para a construção do Sudeste, por exemplo. Tá? Isso é um dilema, né, que de 40, 50 anos, até que você começasse a colocar essas pessoas numa condição de cidadania. Tá? Até que você começasse a confrontar a cultura estabelecida e começasse a dizer que, literalmente, o direito é para todos. Né? Que todo mundo tem que ter o mesmo acesso a direitos e obrigações. E aí você começa a falar de uma coisa que vai mudar os padrões culturais do mundo, porque vai abrir as portas de muitas culturas quando você fala de direitos humanos. Porque quando a gente vai envolver direitos humanos, eu preciso saber de que forma você entende direito e de que forma você entende humanidade. Tá? Que é um fenômeno que a internet ajudou muito. Você começar a ver quais são as diferenças de tratamento que existem entre os povos, tá? Para você começar a literalmente a brigar por direitos iguais, certo? E para você começar a confrontar aspectos culturais. Tá? Se você pegar hoje, né, o movimento de melhoria das condições de trabalho da mulher, né, os movimentos todos que lutam por direitos de igualdade entre homens e mulheres, você vai descobrir que, primeiro, essa busca de direitos, ela se dá num movimento chamado feminismo. Tá? Uma quebra de paradigmas que houve na Europa, né? Onde as mulheres queriam o seu direito inicialmente para votar, para ter possibilidade de ter o direito de escolher as suas lideranças, né? Para poder começar a brigar pela possibilidade de discutir direitos. A mesma coisa, diga aí para mim. Preconceito e cultura são sinônimos ou tem alguma diferença? Total. Tá? Cultura como se a gente fosse traçar um conceito para cultura, tá? Cultura são a reunião de todos os aspectos, né? de regionais, porque cultura tem muito a ver com geografia, tá? Os aspectos regionais, de língua, de religiosidade,
e de formação de sociedade de cada um dos povos. Isso é cultura, tá? Certo? A cultura se agregam de uma forma não pejorativa alguns aspectos raciais, tá? Porque, por exemplo, tem algumas culturas que envolvem aspectos raciais, como, por exemplo, os aborígenes da Oceania, né? que é o povo nativo da Oceania, da Austrália, né? Eles são mais para negros, né? Cor de pele, certo? E eles têm um aspecto físico diferente, obviamente, dos europeus, né? Ou dos chineses que estão próximos, dos vietnamitas que estão, de outros povos que fazem parte da mesma região, né? Eles têm uma cultura deles, de povo. Quando eu falo de preconceito, preconceito é sempre pejorativo, tá? Preconceito é uma ideia que eu faço, que eu construo e que eu vou difundir, que eu vou espalhar sobre algo que eu acredito que seja daquela maneira. Tá bom? Tá? Como eu coloquei na live de ontem, isso aconteceu com os escravos, tá? Tanto os escravos chamados de indígena na época, como dos escravos negros, tá? Eu vou fazer com que eles sejam escravos, porque eles não são pessoas, eles não são gente, eles são selvagens, não estão na mesma condição de humanidade que eu. Isso é um preconceito. Isso é uma visão deturpada que serve a um interesse, tá? Quando a gente fala dos negros que foram trazidos, tá? Os negros eram tratados como animais, não eram tratados como pessoas. Por quê? Porque você tinha medo, você dizia que eles eram agressivos, que eles eram sujos, tá? que eles não tinham nenhuma cultura, e muito pelo contrário, eles tinham a sua própria cultura. Eles foram impedidos de praticar a sua cultura. Então isso é preconceito, tá? Quando eu falo para você que eu não gosto de um muçulmano, como se eu disser que todo muçulmano é terrorista, certo? Isso é um preconceito, né? Essa é uma ideia que o mundo tem generalizado, né? Que os muçulmanos são todos radicais, são todos homens-bomba. Isso não é uma cultura, isso é um preconceito. Então, cultura e preconceito são aspectos tremendamente diferentes. Um não tem absolutamente nada que ver com o outro, tá? Eles são díspares em todos os aspectos. E nós somos basicamente convidados durante a nossa criação a formarmos preconceitos, tá? A gente acha que é, a gente acredita que seja e começa a tratar da maneira como a gente acredita que seja, o que não corresponde a uma verdade, tá? Você, por exemplo, né, que está aí vivenciando o que é o Paraguai, para nós brasileiros, a Guerra do Paraguai ela acabou e nós fomos vitoriosos. O Brasil foi vitorioso. Para os paraguaios, a Guerra do Paraguai não acabou, tá? Eles continuam vivenciando o que foi a Guerra do Paraguai até hoje. Eles acreditam que o povo brasileiro faz parte de um povo que roubou o Paraguai, né? Que nós nos apropriamos não só da terra paraguaia, mas da riqueza paraguaia, tá? Então isso é uma maneira de você ver, certo? E aí você vai formando preconceitos. Na medida que você vai estimulando a briga entre as duas culturas, né, você vai estimulando o preconceito. Então você vai falando da maneira como você acredita que aquele povo se manifesta, né? E você vai assumindo que aquilo é uma verdade. E quando você faz isso dentro de uma sociedade, você cria uma chamada contracultura, né? Eu formo a minha ideia, divulgo a minha ideia, mas necessariamente essa ideia não tem a ver com o que é a realidade daquela outra cultura. Ah, você achava que uma cultura influenciava no preconceito. Exatamente isso que eu estou explicando. Exatamente isso, tá? Quando, por exemplo, né? Quando, por exemplo, você, dentro da sua cultura religiosa, os cristãos acreditavam que os africanos, né? Por eles terem uma cultura, uma religiosidade
baseada em dança e em outros deuses, e não em um Deus único, em vários deuses, né? Você dizia que literalmente todos eles eram pagãos. Tá? Isso é um preconceito. Então eles não têm uma religiosidade. Aquilo não é religiosidade. Eles não podem acreditar naquilo porque eu não acredito naquilo. Tá? E quando eu não acredito naquilo, eu digo que aquilo é errado. Isso é um preconceito construído dentro de um aspecto cultural. Tá? Exatamente assim que funciona. Né? O mau uso dos aspectos culturais cria preconceitos de todas as espécies. Tá? Dentro da estrutura, por exemplo, da religiosidade de vários povos no mundo, a mulher ainda continua subjugada, né, a uma posição de menor importância, principalmente dentro do aspecto religioso. Por quê? Porque se eu associo a mulher à imagem do pecado, né, se eu associo a mulher à imagem do erro, como é que eu posso conceder para ela um poder religioso inspirador? Tá? Isso é cultural, porque se você voltar para a antiguidade, você vai descobrir que várias dezenas, centenas, né, de culturas ancestrais tinham a mulher numa posição muitas vezes superior à posição do homem dentro do aspecto religioso. Tá? Por quê? Porque a figura da mulher era associada à figura de uma mãe, de uma geradora, não só do povo, mas a capacidade de acolher e de entender todas as manifestações desse povo. Então, era a mulher quem decidia não só aquilo que tinha a ver com a estrutura religiosa dos povos, mas também conjugava, assumia junto, né, a função de resolver, de servir de juiz para determinados conflitos, né, dentro das tribos ou dentro dos povos. Porque a mulher, como mãe, ela ia ter uma opinião que era mais justa, mais determinada pela verdade de um coração de mãe. Então, se você fizer realmente mau uso da cultura, né, você vai descobrindo que a cultura vai ser um gerador de preconceito, mas não o contrário. Preconceito não gera cultura. Preconceito gera contra-cultura. O que a gente faz no mundo hoje é permitir, né, sob todos os aspectos, que as culturas sejam conhecidas. Tá bom? Tá? Dentro das culturas que a gente vai conhecendo, você tem que separar o que são aspectos políticos de aspectos culturais. Tá? Vou dar um exemplo muito simples para você. Assim, né? A mídia tomou consciência do que são as duas Chinas, né? Certo? O que é a China que aparece na mídia e do que é o país China. Tá? A cultura do país China continua milenar. Continua um país que preserva a sua mitologia, preserva o seu respeito pelos costumes, pelo respeito entre as pessoas, tá? Mantém as suas tradições vivas, desde o aspecto de você consagrar uma terra para você fazer o plantio dessa terra, como de você entender que a cura do corpo é baseada nos elementos da natureza. Isso é um aspecto cultural riquíssimo, tá? Mas, ao mesmo tempo, deu a possibilidade de a gente conhecer uma China impositiva, uma China comercial, que trata o seu próprio povo como escravo financeiramente, né? que condena o povo a jornadas de trabalho insanas. Mas isso a gente precisa entender que faz parte da formação da cultura que está ligada à China. Tá? O povo chinês dificilmente está reclamando do que está acontecendo lá dentro, certo? Da mesma maneira que quando você conversa com os cubanos, e aqui no Paraguai a gente tem muito contato com médicos que vieram de Cuba, eles têm muito respeito pela cultura cubana. Eles têm muito respeito pelo aprendizado que eles tiveram em Cuba. Eles têm muitas saudades, né, da cultura cubana, da música cubana,
né? Dos costumes, da dança, da comida, certo? E tem grandes mágoas em relação aos aspectos políticos de Cuba. Mas eles não rejeitam o seu povo. Eles não querem perder os traços culturais que eles carregam. Isso é muito importante, certo? Nós temos o costume, enquanto brasileiros, de menosprezar a nossa cultura. A gente diminui o nosso próprio povo, né? A gente se rejeita, né, nas diferenças culturais de cada uma das regiões, certo? Sendo que hoje, independente do que a mídia divulgue, né, certo? Nós somos um dos maiores países do mundo, né? Nós somos os maiores produtores de alimento do mundo, certo? Temos uma das maiores biodiversidades preservadas ainda do mundo, né? Então nós temos que aprender a lidar com os nossos aspectos culturais e aprender a parar de rejeitar. Para aprender a parar de rejeitar, eu preciso me dar ao luxo de conhecer, né? Não é só aprender a reclamar, é aprender literalmente a compreender a série de fatores, por que as coisas aconteceram da maneira como elas aconteceram, né? E não simplesmente formar uma opinião baseada mais ou menos em partido político. Hoje eu gosto porque tem alguém no comando por quem eu tenho afeição, que eu acho que é assim. E cultura não tem nada a ver com isso, tá? Cultura tem a ver com os hábitos todos de um povo, com a maneira do povo viver, com a capacidade de acolhimento que esse povo tem, né? Com a capacidade de construir símbolos, artesanato, né? De cultura, quando a gente fala de cultura de comida realmente, os hábitos de plantio que nós temos, os hábitos de preservação da nossa fauna e da nossa flora, fazem parte dos nossos aspectos culturais e eles independem de política. Por quê? Porque estão inseridos na natureza do nosso povo. Então, quando a gente fala de cultura, cultura mal utilizada é construtora de preconceito, com toda certeza, tá? Cultura mal utilizada, ela serve para procurar o erro, o defeito, ela serve para fazer comparações em muitos aspectos que não tem nem absolutamente nenhuma comparação. Porque para eu comparar uma coisa com a outra, eu preciso estabelecer um parâmetro. Tá? Eu não posso comparar e dizer que o meu é melhor simplesmente porque o meu é diferente do seu. Isso não é comparação. Tá? Isso é a minha opinião. Eu estou dizendo que o meu é melhor porque eu acho que o meu é melhor. Tá? Isso não é cultural. Tá? Cultural é quando você começa a compreender a linha do tempo, né? A formação desse povo, quais foram os fatores que incidiram na formação desse povo, na construção dessa cultura, tá? E como é que ela evoluiu na linha do tempo e como é que ela adquiriu realmente os seus traços, né? Porque uma cultura não se forma do dia para a noite, tá? Isso que a gente tem hoje, pequenos movimentos, as chamadas tribos que a gente tem hoje, né? Eu sou geração Z, geração não sei o que, geração Q, geração XY. Isso não é cultura, tá? Isso são pequenos episódios, né, de visões sociais momentâneas que passam, né? Elas passam no tempo, mas elas não vão apagar traços culturais. Elas não vão reduzir a nossa cultura, né? Existe hoje, na América Latina em geral, movimentos de resgate de cultura que são extremamente importantes. Até porque a maioria, né, dos países da América Latina é classificada como país de terceiro mundo, né, que tende a ser aculturado se não se apropria dos seus valores culturais, né? Aqui no Paraguai, por exemplo, existe, né, estão revivenciando a cultura linguística. O Guarani foi reincorporado, essa briga é uma briga constante, foi reincorporado como língua, né, como uma das línguas oficiais do país, né? Então, se você vê
a juventude, né, que está aí com 30, 25, 30 anos, eles foram criados falando Guarani, certo? Mas o Guarani foi proibido durante décadas no Paraguai, certo? E o espanhol passou a ser a língua oficial. E existe um movimento de recuperação da língua Guarani, como uma língua formadora de costumes, como uma língua formadora de tradições, como uma língua que representa a comida, né, as ervas que são usadas na medicina do Paraguai, como a maneira de você identificar as localidades, né, as cidades, o relevo importante, as montanhas, os vales, os rios, todos eles têm nome Guarani, né? E mantiveram os seus nomes Guarani, né? Para você entender como é importante esse aspecto cultural na manutenção da identidade de um povo, certo? Se você olha, se você se der ao cuidado de conhecer, por exemplo, a história da Inglaterra, você vai descobrir que não existe uma Inglaterra de ingleses. Tá? Certo? Quem faz parte da coroa britânica não é inglês na sua essência, certo? Ou é alemão, ou é germânico, ou é russo. Porque as duas famílias que fizeram parte literal da construção da Inglaterra, como ela é hoje, e da formação do Reino Unido, são famílias germânicas e russas, não são ingleses. Num determinado momento da história, eles foram obrigados a assumir um outro nome, né? Perto da Primeira Guerra Mundial, depois da queda, né, dos czares na Rússia, certo? As famílias que estavam no trono da Inglaterra foram obrigadas a mudar de nome e eleger um nome britânico. Ah? Então, se você pensa que a cultura inglesa é uma cultura ancestral, não é. A cultura inglesa, ela é uma formação de povos, né, que não se davam bem, de reuniões, de casamentos arranjados entre os países europeus que queriam a sua hegemonia, que queriam aliados militares para formar os seus países, para manter os seus reinos. Então, muitas das coisas que entram dentro do aspecto cultural também são essas alianças para que a gente atinja um bem que seja comum, para que a gente se ajude a formar determinadas alianças que vão ser boas para ambos os lados. Isso influenciou muito na formação da cultura europeia. Não é bem o retrato da América Latina. Tá? A América Latina teve uma formação de uma... Nós criamos a nossa cultura dentro da miscigenação. Tá? Embora a gente ainda assimile ou manifeste muitos valores que foram herdados da nossa matriz europeia, hoje, se você for entender a diversidade da cultura brasileira, ela é muito mais uma reunião dos povos, das culturas ancestrais que nos formaram, do que uma identidade europeia. E para a gente pare de julgar, né, essa ou aquela vertente religiosa, para que a gente pare de julgar essa ou aquela cor de pele, a gente precisa entender culturalmente os aspectos que nos fizeram nos reunir, nos congregar. A gente precisa entender isso antes de manifestar o nosso preconceito, antes de manifestar a nossa repulsa. Tá? Senão, como o Lucas perguntou aí, o que vai acontecer? Aí eu vou ter uma ideia de que a minha cultura é um fator de preconceito. Não, não é. A minha ignorância, né, o meu desconhecimento é um fator de preconceito. Né? Porque ele vai gerar uma rejeição, ele vai gerar um estado de alerta, onde eu tenho medo daquilo que eu não conheço. Ter medo daquilo que não se conhece é inerente, faz parte da raça humana. Aliás, faz parte da raça de qualquer animal. Né? O nosso instinto nos diz que aquilo que a gente não conhece, a gente tem que ter calma, né? Tem que botar o pezinho para trás, respirar, entender, olhar, cheirar, observar, para poder entender. É assim que funciona, tá? Certo?
Isso é inerente, todo mundo, todo animal é assim. E nós, enquanto seres humanos, permanecemos sendo animais dentro da nossa bioformação, da nossa bioconstituição. Tá? Mas isso não nos impede de, como todo animal, da gente se aprofundar. Conhecer. Tá? E aí entra um aspecto da live de ontem. Tá? A partir do momento que eu conheço, tá? Eu preciso permitir que as pessoas ou as culturas sejam diferentes das minhas. Sem julgar bom, mal. De Deus, de algo inferior. Tá? Não nomina assim. Né? Não rejeita dessa maneira. Abra espaço para que você possa, no mínimo, entender. Abra espaço para que, no mínimo, você possa compreender. Tá? Por quê? Eu vou colocar isso para vocês visto do outro lado do mundo. Tá? Que para mim foi uma coisa surpreendente na minha trajetória de vida. Tá? Eu fazia parte, né? Agora estou muito distante, mas eu fazia parte do movimento interreligioso representando a Igreja Católica na Baixada Santista. Tá? E nós nos reunimos com espíritas, com a Umbanda, com o Candomblé, com os muçulmanos, com os judeus, tá? Com os evangélicos de várias designações, de várias doutrinas, né? Com batistas, com protestantes. E aí, um dos maiores representantes dos evangélicos mais atuantes, que é a Igreja Presbiteriana na Baixada Santista, ele disse pra gente que eles fizeram uma missão, né, para a China, para ir para a China e professar a fé católica. E foram visitar alguns povoados. E em todos os povoados, embora eles fossem acolhidos como membros da igreja, né, eles não conseguiram pregar, porque eles receberam a seguinte pergunta. Tá? A pergunta foi a seguinte: o Deus que você veio aqui para falar para a gente é diferente do Deus da Igreja do Evangelho Quadrangular? Não. O Deus que vocês dois vieram falar para a gente é diferente do Deus da Igreja Católica? Não. O Deus que vocês vieram falar para a gente é diferente da Testemunha de Jeová? Não. Então, todos vocês já vieram aqui. E se todos vocês vieram aqui para falar do mesmo Deus e do mesmo Jesus, por que vocês não conseguem se entender entre vocês? Por que vocês vêm aqui e dizem que a sua visão é melhor que a visão de quem tem a mesma fé que você? Vocês não são da mesma cultura? Tá? E aí você fica pensando assim, olha só, né? Teoricamente todos deveríamos ter a mesma cultura religiosa. Todos nós deveríamos falar da mesma maneira. Mas aí nós apresentamos as nossas particularidades, as nossas visões peculiares. Tá? Eu vou falar do jeito que eu acredito que seja. Mas eu não quero ouvir você me falar do jeito que você acha que seja. E é assim que a gente desperta os nossos preconceitos e é assim que a gente se priva de conhecer as diversas culturas e as diversas manifestações culturais no mundo. Repelindo simplesmente porque a gente só está vendo um lado da história. A gente só está vendo a visão que mais nos agrada. Tá? Para eu falar de um povo, para eu entender um povo, eu preciso ter contato com pessoas desse povo. Eu preciso entender como eles, do lado de dentro, se sentem. Quais são os valores que eles têm. Para eu poder começar a compreender. Então, isso não me dá o direito de julgar. Isso não me dá o direito de repelir. Isso não me dá o direito de apontar o dedo. Tá bom, gente? Eu espero que a gente tenha se entendido hoje. Né? Assunto complexo para a gente estar conversando, mas faz parte da nossa jornada. Certo? Nos vemos amanhã, às 8 da noite, para a terceira da nossa série de palestras, né? Formuladas para o pessoal de medicina da Universidade Leonardo da Vinci, no Paraguai.
agradeço pela audiência de vocês. Grande abraço, certo? Nos vemos amanhã.